Olá, boa noite. Esse vídeo aqui é para a resolução do exercício 3 da página 19 da apostila Conexões com a Física, para a atividade de física postada lá no Moodle. Bom, eu vou ler aqui para contextualizar o exercício que eu escolhi e em seguida eu vou explicar as alternativas. Bom, 3 pequenos cubos de diferentes substâncias e marcados respectivamente com letras que representam a inicial do material de que são feitos, M madeira, A acrílico e B borracha, são colocados em um ambiente termicamente isolado. Os cubos M e A estão encostados à mesma temperatura do cubo B. Considerando essa situação, leia as afirmações a seguir, classifique cada uma como verdadeira ou falsa. Em seguida, justifique. Bom, eu fiz aqui um esqueminha para conseguir entender bem o que está sendo dito no problema, e eu interpretei da seguinte forma. Como MA eles estão encostados e aqui há a troca de energia, como não especifica qual é o maior e qual é o de menor energia, entende-se que há essa troca. Seguindo esse pensamento, eles vão trocar energias até que atinja a mesma temperatura, ou seja, até que atinja o equilíbrio térmico. E como eles são encostados à mesma temperatura do cubo B, então significa que todas as energias todas as temperaturas do sistema termicamente isolado estão em igualdade, então todas as temperaturas são iguais. Seguindo esse esquema, dá para resolver as questões. A primeira afirmação é: os 3 cubos têm energia interna nula. Para que a energia interna seja nula, ela precisa ter um nível de agitação, né, das partículas nula, assim, sem atividade. E isso é classificado como zero absoluto, que é impraticável atualmente. Então, não. Como existe o calor, né, que estamos falando das temperaturas, a energia interna não é nula. Então, essa é uma afirmativa falsa. A próxima fala: os cubos M e A estão em equilíbrio térmico. E sim, como as temperaturas são iguais, ela atingiu o equilíbrio térmico. Continuando, como as temperaturas aqui estão iguais, né? Existiu essa troca de calor até que as temperaturas atingissem a igualdade. É possível afirmar, sim, que elas estão em equilíbrio térmico. Bom, a próxima é: a diferença de temperatura entre o cubo A e B é diferente de zero. Essa afirmativa é falsa, porque se todos estão em temperaturas iguais, valores iguais não podem, né, mesmo subtraídos, não podem ser diferentes de zero. Valores iguais subtraídos devem ser igual a zero. A próxima e última: o calor contido em cada cubo é o mesmo. Essa daqui é uma afirmativa falsa também, porque temperatura é diferente de calor, então varia de cada material, né, ali, e da quantidade de energia que tem ali. Então, elas trocam calor até que atinge o equilíbrio térmico, mas a temperatura igual não significa que tem calores iguais, né? Energias iguais. Enfim. Partindo para o próximo exercício, que é o exercício 8 da página 26, vou ler aqui também para contextualizar e depois a gente responde as questões seguintes. A existência de vida em nosso planeta depende, entre outros fatores, da transferência de calor entre o Sol e a Terra. A energia térmica proveniente do Sol está relacionada às reações de fusão nuclear em seu interior, e sua propagação até a Terra se dá por meio de ondas eletromagnéticas. Isso aqui é bem importante para responder as questões. Colocando ao Sol uma jarra metálica contendo água, observa-se um aumento da temperatura tanto da água quanto da jarra, pois há troca de calor entre a água e a jarra e o ambiente externo aquecido pelo Sol. Segundo esse enunciado, a gente consegue responder a questão A.
A transferência de calor do Sol para a Terra se dá por meio de condução, convecção ou radiação térmica? Essa aqui é uma pergunta. Bom, vendo o conceito de radiação térmica, a gente pode concluir que é essa forma de transmissão de calor. Isso porque a radiação térmica se dá pela transferência a partir das ondas eletromagnéticas. E assim como já fala aqui no enunciado, já temos a resposta. Ondas eletromagnéticas, que são a forma de transferência de calor do Sol para a Terra. Inclusive, esse tipo de transferência não há necessidade de contato físico. E é exatamente o que o Sol faz com a Terra. Bom, a B. As temperaturas de água e da jarra sobem continuamente enquanto elas absorvem energia térmica proveniente do Sol, ou existe um limite para a temperatura do conjunto jarra-água? Justifique sua resposta. Eu dei uma ilustrada aqui, mas para a gente conseguir entender. O Sol, quando ele vem aqui, né, também por ondas eletromagnéticas, e aquece a jarra, a temperatura da jarra, eles vão buscar, né, a jarra e a água, como elas estão em contato, elas vão buscar essa igualdade de temperaturas. Mas o limite da jarra, ele é um pouco maior do que o da água, no sentido de que a água, quando chegar a 100 graus Celsius, ela começa a evaporar. Então, a jarra ela vai continuar esquentando, mesmo que a água esteja aqui evaporando e partindo para o estado gasoso. Então, assim que a água chegar aos 100 graus Celsius, que é o seu limite, no estado líquido, a jarra continuará esquentando até o seu limite. Mas, bom, é basicamente isso. E existe um limite, mas não necessariamente entre os dois, o conjunto, né, aqui, a água e a jarra.